Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje vamos falar sobre esse trabalho aí, né? Growth Hormone and Aging New Findings, né? Quer dizer, o hormônio do crescimento e envelhecimento, novos achados. Um trabalho bem interessante, né? A gente vai ver que, basicamente, o que ele vai falar é que, muito ao contrário de que as pessoas acreditam, essas que fazem uso de GH, etc., o GH, na verdade, pode ter efeitos que levam ao envelhecimento em vez de efeitos anti-envelhecimento, tá? O negócio é meio interessante aí, tá? Então, vamos ver, ele começa a falar primeiro aí que o GH tem um importante papel no controle do envelhecimento e da longevidade, e que as maiores das evidências que ele vai falar aqui vêm, por exemplo, ou de modelos com camundongo, onde as mutações acontecem naturalmente, ou seja, de forma espontânea, né, e eles percebem aí, né, os animais nascem com essas alterações, ou foram experimentalmente induzidas, por exemplo, um camundongo nocaute, né, e aí essas mutações vão afetar o eixo somatotrópico, né, hipotálamo, hipófise, liberação de GH, e também de modelos de animais transgênicos, né, que também são geneticamente modificados, mas para expressar uma quantidade aumentada do hormônio, tá bom? Então, a gente vai falar várias vezes, mas olha o que ele mostra nos 25 anos aí de trabalho, ele vem mostrando, ó, que uma elevação significante, né, da concentração de GH acelera o envelhecimento e encurta a vida desses animais. Ele vai falar que muitos estudos aparentemente desachados dos animais como se fala, também se aplicariam ao homem, tá? Então, significativa elevação da concentração de H acelera o envelhecimento e encurta a vida. Ações estimulatórias das concentrações fisiológicas, tá, do GH no crescimento humano e fecundidade envolve custos em termos de taxa de envelhecimento e longevidade média e máxima. Então, você ficar tratando uma pessoa com GH, né, para crescimento e tal, elevar as concentrações fisiológicas, estimulando, tem um preço aí, tá? E a supressão, né, e sinalização do GH reduz a velocidade do processo de envelhecimento. A supressão da sinalização do GH reduz o processo da velocidade de envelhecimento, né? Aumenta a expectativa de vida saudável, estende a longevidade notavelmente, né? Às custas da redução do crescimento, atraso na puberdade, aumento do tamanho, não, desculpa, redução da fertilidade e tamanho adulto menor, perdão, tá? Estava aqui, né? Que eu já falei para você, já sabem, meu segredo, né? Um dos meus segredos, que a minha letra é horrível. Então, na verdade, vamos ver esses 3 pontos. Então, quando você trata aí desses achados, principalmente de camundongo, você vê que o aumento dessas concentrações geralmente estão ligados a menor expectativa de vida, né? E aceleração do envelhecimento. Quando você pega esses animais aí, o item 2, e faz com que aumente a concentração fisiológica do GH, isso também tem custos corporais, tá? Enquanto que você suprimir a sinalização do GH, você vai ter uma melhoria, ou seja, em termos de longevidade máxima do animal, né, de expectativa de vida saudável, porém com custo que o animal vai ter um tamanho menor, vai ter uma questão aí de reprodutividade reduzida, etc. Aí ele fala, em seres humanos, a longevidade familiar está associada com a secreção de GH. Olha que interessante. Né? E a altura, estatura, né, que a gente chama aí, de uma forma mais correta. Um traço altamente dependente de GH está correlacionada negativamente com a longevidade em muitas populações, embora não em todas, né? Então, o que ele está falando é que muitos desses caras muito altos aí, vamos pensar, um jogador de basquete, esses caras extremamente altos, em muitos estudos populacionais mostra, e eles não têm acromegalia, não tem nenhuma doença, né? Mas uma correlação negativa entre a altura, que é uma característica, né, topométrica e muito associada ao GH, um efeito, vamos dizer assim, uma correlação negativa com a longevidade, tá? Ele fala isso aí. Aí ele que fala também, ó, condições isoladas de GH ou resistência ao GH, né, não aumenta a longevidade humana, mas parece estender a expectativa de vida saudável, tá? E outra coisa que ele fala que é interessante, então ele fala assim, condições de deficiência de GH ou resistência, né? É uma outra fonte de evidência. Não aumenta a longevidade, mas presta estender a vida saudável e está associado a uma proteção contra a doença do envelhecimento, tá? Por exemplo, câncer, tá?
A gente vai falar um pouco mais disso. Aí ele fala, ó, elevações patológicas do GH, por exemplo, na acromegalia, isso aí você vê em humanos, né? Reduz a expectativa de vida saudável e a expectativa de vida total. Provavelmente, né, pela aceleração do processo de envelhecimento. Então, é só você ver esses indivíduos que têm gigantismo, né? Você falou o maior homem do mundo, a maior mulher do mundo, geralmente eles não vivem muito, tá? Aí ele fala, paradoxalmente, a gente vai entender um pouco isso, né? O tratamento com GH, para pessoas com minha idade, que já estão com GH baixo, parece ter alguns benefícios na composição corporal. A gente vai ver uma ideia disso aí, tá? E em aspectos subjetivos da qualidade de vida, tá? Aí ele destaca que, apesar de todas essas coisas aí, né, o envelhecimento não é uma indicação, o tratamento do envelhecimento não é uma indicação para o uso de GH, tá? Na verdade, até para adiantar isso aí, teve um trabalho de um indivíduo, né, de um pesquisador chamado Hudman, e colaboradores na década de 90, que trabalhou com indivíduos idosos, e a partir desse trabalho, né, nesse trabalho sugeriu que o GH pode aumentar o tamanho, poderia diminuir o tamanho da adiposidade, né, evitar o declínio da massa muscular, bem como os sintomas de envelhecimento. A partir desse trabalho aí, você vê como é interessante, né? Um trabalho aí, a partir desse trabalho, começou a ter a ideia aí, né, de benefícios potenciais da terapia com GH, promoção agressiva dessa terapia na mídia, suplementos com ideia de tentar aumentar o seu GH como agente anti-envelhecimento, né? E aí foi a partir daí que se cria a ideia do GH como um elixir anti-envelhecimento, mas, como ele diz aqui, não é uma indicação do uso desse GH. E ele fala que tanto em ser humano como camundongos tem umas diferenças no uso de GH espécie, mas algumas diferenças pode ser porque os seres humanos envelhecem mais lentamente, aí tem questão social, tem a questão dos recursos médicos e tal. Mas que, de modo geral, muitos desses dados em camundongo pode se aplicar sim aos seres humanos, né? Agora, ó que bom, legal, bacana isso aqui, né? Ele vai falando no trabalho sobre várias sessões. Então tem uma sessão lá que ele fala sobre GH e reparo do DNA. E aí ele mostra que em células tumorais o GH ajuda a evitar o dano do DNA e ajuda a reparar o dano do DNA na célula tumoral, ou seja, contribui para ajudar o câncer, né? Então, GH e IGF, ações ligadas ao desenvolvimento e à progressão de doenças neoplásicas. Então, tem algumas evidências aí associando que GH e IGF estão associados. Então, por exemplo, né, considerável evidência epidemiológica da associação da altura, né? Então, de novo, a estatura, né? Então, existe considerável evidência epidemiológica que a estatura, que é dependente de GH e IGF, né? Está associada a vários tipos de tumores em mulheres e homens. Já tinha aquele dado falando que estava ligado a menor sobrevida em algumas populações, mas não em todas, né? Aí tem esse dado da célula cancerígena, né? Então, vários tipos de câncer de GH ajudando a célula. Por outro lado, quando você pega em camundongos, né? Desculpa, quando você pega em células que não são células tumorais, ele repara o dano do GH da célula tumoral e dificulta, por exemplo, o tratamento de quimioterapia, de radiação na célula tumoral, ou seja, o GH repara o dano do DNA dela e ajuda a célula tumoral. Em células tumorais, ao contrário, ele aumenta o dano do DNA da célula e aumenta a possibilidade dela sofrer uma lesão por radiação, então, tá? Então, o oposto. Então, ele é bom para a célula tumoral e ruim para a célula normal, se não ficou claro, tá? Por outro lado, quando você suprime o GH em camundongo, você reduz a incidência e a progressão de lesões neoplásicas, né? Reduz o câncer e aumenta a efetividade dos tratamentos. Isso pode ser porque o GH está ligado a aumento de estresse oxidativo, alteração lá do gene do P53, coloca mitose, né? A mitose lá, controla esses mecanismos da célula, né? E aumenta a gene de resposta do estresse também. E aí ele fala que a taxa de envelhecimento, né, epigenético, então uma coisa legal que eles bolaram, outros caras bolaram, eles relatam, é que tem ali aquela questão da metilação do DNA, da epigenética, como um controle da idade biológica, não cronológica. Então, quanto mais uma forma ali de metilação do DNA, está ligada a isso. E ele relata estudos onde diferentes famílias de camundongos são cruzadas, e aí você vai obtendo camundongos que morrem mais rápido em 500 dias, camundongos que morrem em 700 e poucos dias, e os camundongos que morrem mais lentamente, têm uma maior longevidade, eram aqueles que têm uma menor alteração menor metilação do DNA, mas também um menor tamanho corporal. Então, nesses animais, um grande tamanho corporal associada a menor sobrevida, tá?
Aí ele fala de GH e tecido adiposo, que geralmente a supressão do GH no tecido adiposo, muita gente toma, né? Ele fala que os seres humanos usam em alguns trabalhos, né? Lembra que eu falei o trabalho do Rudman, perdão, que aí mostrou os efeitos superiores? Ele fala que, posteriormente, vários estudos, meus 10 minutos aqui, vários estudos não demonstraram esses efeitos do trabalho de 90, né? Fala-se que não demonstraram esses efeitos. Então, ele fala, ó, essa ideia que seria o Elixir da Juventude, a partir desse trabalho de 90, tudo que veio, ele mostra que isso não foi demonstrado, não foi comprovado da mesma forma que nesse estudo da década de 90, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a partir desse estudo da década de 90, começou essas ideias de GH, por exemplo, para mexer com composição corporal e tal, e aí tem trabalho em seres humanos que mostra que ele pode, efetivamente, uma pessoa de meia idade, mexer com a composição corporal, mas mudança modesta na redução do tecido adiposo. Mas ele fala que a supressão em animais do tecido do GH, no tecido adiposo, faz até o animal ter um pouco mais de adiposidade, se for o caso, mas é menos inflamada, menor liberação de interleucina 1 beta, 1 6, TNF-alfa, né? E aí que interessante, tem aqui no Brasil, né? Quem não conhece, tem lá uma cidade em Sergipe que chama Itabaianinha, onde tem lá uma população com uma alteração do GH, tá? Isso ficou bem famoso, né? E aí, esses homens têm a mesma característica desses camundongos, que é supressão do GH, até mais adiposidade, mas é uma adiposidade com menos adipocinas inflamatórias, com mais adiponectina, que é importante como anti-inflamatório e importante como protetora da formação de placa de arterona, né? Então, os camundongos também que têm essa deficiência de GH, eles têm mais alteração do tecido adiposo marrom, mais atividade de beige, né, de browning, de tecido adiposo branco indo para o bege, se comportando como se fosse marrom, né, e maior utilização de gordura. Justamente tudo o oposto do que a gente geralmente pensa, né? Deixa eu ver aqui. Então, indo para o finalzinho já do vídeo, né? Então, ele fala que a deficiência, olha que interessante, né? Que é difícil entender o GH. Que deficiências, às vezes, assim, uma deficiência de GH pela idade até gera problema cardiovascular e tal. Mas quando, às vezes, a pessoa tem uma deficiência hereditária, uma resistência hereditária, por exemplo, tem uma síndrome que chama síndrome de Laron. As pessoas vivem normalmente, geralmente tem, assim como o camundongo eu falei, tem proteção contra doenças associadas à idade, né? E vários indicadores de envelhecimento saudável, né? Então, o último item do trabalho pode o envelhecimento, o hormônio de crescimento reverter o envelhecimento? Aí ele começa falando do trabalho do tal do Rudman, que começou todo esse pensamento, mas que toda uma linha de 25 anos de estudo não apoia isso. Então, ele até cita de novo aquela ideia dos hormônios, do hormônio do crescimento, não ter essa indicação aí como um anti-aging, né, uma redução de envelhecimento. E ele fala que são necessários mais estudos em seres humanos aí, porque o GH tem papéis diferentes tecidos, né, que precisam ser feitos novos estudos. Mas esses achados aí, tá, são, como diz o título do trabalho, são novos, né? Então é interessante, eu achei interessante usar isso, esse trabalho, comentar. Muita gente vai procurar terapia de GH, tem essa ideia de GH sendo anti-envelhecimento, mas aí tem uma literatura grande, muito de origem em animais, de laboratório e tal, e aí pega lá acromegalia, né, pega mutações como o homem de Itabaianinha, resistência do GH como essa síndrome de Larson, aí, essas coisas, e apoiando, né, a ideia aí, talvez, que a gente está vendo em camundongos. Então, tem que ser muito bem pensado, revisto e acompanhar essa ideia de que o GH realmente é um anti-envelhecimento. Pode ser o contrário, né? Ele pode ser, na verdade, o elixir de anti-envelhecimento que envelhece, tá ok? Espero aí que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, chame aí os seus coleguinhas aí, se eles falarem, mas qual é o nome do canal? Você fala francamente com K, aí você diz ó, francamente com K, porque é mais fácil de achar, dá todas as dicas aí, tá bom? Até um próximo vídeo, tchau, tchau, abraço!